Muito bem, chegamos em 1 Coríntios, capítulo 9, e queremos responder as perguntas que nós fizemos para os pequenos grupos. Como dissemos no início, o capítulo 8, 9 e 10, eles são uma unidade. Fazemos bem em lermos os 3 capítulos juntos e prestarmos assim um pouco a atenção. Paulo deixa muito claro que nós sim somos livres em Cristo. E muito mais livres do que qualquer outra pessoa, livres do pecado, enquanto que todos os outros estão amarrados no pecado. E livres para abrir mão também da nossa liberdade em favor do outro. Muitos dos coríntios tinham entendido esse aspecto bastante mal, e por isso Paulo então dedica todo esse espaço na nossa Bíblia de 3 capítulos para dar essa explicação para eles. No capítulo 9, ele vai apresentar um pouco o que ele entende por liberdade e dar o exemplo da sua própria vida. Então, vamos lá. Primeira pergunta: por que ver a Jesus ressuscitado era tão importante? Dentro da igreja de Coríntios havia alguns que estavam questionando a autoridade de Paulo. Eles estavam considerando Paulo menos do que os outros, porque a característica de um apóstolo era o ter estado com Jesus, ter visto a Jesus ressuscitado. E Paulo então aqui agora diz que no capítulo 9, versículo 1, não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? 4 perguntas que ele faz aqui, e todas elas precisam ser respondidas com sim. Sim, ele é livre, ele é um apóstolo, que significa um enviado, né, de Jesus, de Deus, e ele também viu o Senhor Jesus. Ele mesmo diz como um abortivo, como o último. Mas em outros lugares ele diz que ele não conheceu Jesus em carne, significa Jesus enquanto caminhava aqui, mas ele conheceu Jesus glorificado. E ele deu graças por isso e considerava isso realmente muito. E ele teve as revelações diretamente do Senhor Jesus, mas do Senhor Jesus glorificado. Então, isso dava para ele a credencial de apóstolo também. Ele deixa muito claro: vocês não são frutos do meu trabalho, ou seja, Deus ou Jesus não me usou para levantar aqui a igreja. E aí eles não podiam dizer não. E dentro disso, não vi Jesus, nosso Senhor, nós podemos ver um outro aspecto que é muito, muito importante. O aspecto do apóstolo, por um lado, que sim, era um apóstolo quando ele tivesse esse encontro com o ressuscitado, visto inclusive com os próprios olhos. Paulo ficou praticamente cego, durante um tempo. Mas cada um de nós, para termos essa nova vida, essa vida que Deus tem para nós, nós precisamos ter esse encontro com Jesus também. E ajudar outras pessoas a terem esse encontro com Jesus, apresentando o Jesus da Bíblia a eles também. Tá? Próxima pergunta, de número 3. Para não deixar nenhuma dúvida de que ele tinha direito de receber um salário, ele dá muitos argumentos. Observe cada um. Primeiro argumento, ele pega do cotidiano. Versículo 7, ele menciona 3 tipos de pessoas: do soldado, do viticultor e do tirador de leite. Então, o soldado, ele diz, ele não vai às próprias custas para a guerra, né? O viticultor, ele também come das uvas, não come? E o que tira leite, ele não toma leite? E ninguém questiona isso. Segundo, ele pega da lei. E agora ele usa um versículo que nós encontramos lá em Deuteronômio, e diz: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo.
Esses animais grandes, eles eram usados para pisar o trigo, para tirar o grão da espiga. E ninguém reclamava quando o boi baixava um pouco o seu focinho e pegasse ali um molho, né, de trigo e comesse aquilo. Ou seja, não deveria ninguém reclamar. Outros povos, eles faziam uma cestinha, colocavam na boca do boi para ele não comer nada de trigo, mas Deus tinha proibido. Agora Paulo diz, a preocupação de Deus em primeiro lugar não é com o animal, mas é com o princípio aqui de que aqueles que trabalham também devem receber o seu pagamento por isso. O terceiro que Paulo usa é da escala de valores, no versículo 11, onde ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? E aqui ele compara duas coisas, os bens espirituais com os bens materiais. Os dois são importantes, mas qual é mais importante? E aí nós vemos que Paulo deixa bem claro que são os espirituais. Então, aquele que trabalha nessa área e semeia e ajuda outros espiritualmente, deveria estar recebendo dessa pessoa também o material. O quarto argumento é incrível, como Paulo argumenta aqui, porque parece que esse foi um assunto bastante sério, tem a ver com o sistema religioso deles na época. O versículo 13, onde ele fala, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Está pensando na tribo de Levi, nos sacerdotes. Eles recebiam dízimos, eles recebiam ofertas de cereais, as primícias, eles também recebiam a parte da carne que era oferecida. Então, eles na verdade viviam bastante bem. Então, ele coloca o Antigo Testamento. E quinto, ele menciona a ordem de Jesus, no versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Jesus mandou os seus discípulos de casa em casa, e a casa que se abrisse para eles, lá eles deveriam ficar uns dias, e poderiam comer e usufruir daquilo, né? E não deveriam ter nenhum peso de consciência, porque eles estavam levando a bênção espiritual para aquelas casas. Então Paulo usa aqui 5 argumentos bem claros de que sim, a pessoa que se engaja e trabalha no tempo integral, pregando o Evangelho e ensinando a outros a palavra de Deus, essa pessoa também deve poder viver disso. Vamos para a quarta pergunta. Depois que Paulo usa os diferentes argumentos para mostrar o seu direito, ele abre mão desse direito. Por que ele faz isso? Ele usa 5 argumentos para mostrar que ele tem o direito de sim ganhar algo, de receber o salário, de ser sustentado inclusive pela igreja. E aí vem a surpresa, né? Onde ele diz no versículo 12, na parte B, entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O primeiro argumento é o de que ele diz, eu abro mão disso, eu não vou usar esse direito para não criar nenhum obstáculo. Também hoje nós temos essa situação no meio evangélico, onde muitas pessoas têm se aproveitado dessa posição de pastor, de líder, e têm simplesmente se enriquecido, às vezes tirado e despojado os membros da igreja de uma forma triste. E a Bíblia fala que nos últimos tempos seria assim. E Paulo, talvez por um motivo parecido como esse, ele diz, sabe o que? Eu prefiro não ganhar absolutamente nada e viver com bem pouco. Ele também não tinha que sustentar uma esposa e também não tinha os filhos, então era um pouco mais fácil para ele do que para outros. Ele disse, eu prefiro abrir mão para não ser de tropeço para nenhum, para que não haja nenhum obstáculo na pregação do Evangelho. E o segundo argumento, que está ligado a esse, nós encontramos no versículo 18, onde ele diz, nesse caso, qual é o meu galardão?
é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Aqui ele vê a possibilidade de apresentar o evangelho sem esperar absolutamente nada. O evangelho, ele é uma mensagem da graça, mas ele também não queria que, pregando esse evangelho da graça, as pessoas de repente sentissem, agora nós temos que dar alguma coisa e devolver alguma coisa para ele. Não, eles estavam livres para receber o evangelho, para serem abençoados pela mensagem, recebendo Cristo, perdão dos pecados, uma nova vida, o Espírito Santo, uma vida em comunidade, e mesmo assim não estar obrigados a dar absolutamente nada em troca. Por quê? Porque a mensagem da salvação é uma mensagem gratuita. Então essa é a razão pela qual ele acha que melhor não receber para melhor poder apresentar o Evangelho. Vamos para a pergunta de número 5, a pergunta pessoal. Você é alguém que tende mais a exigir os seus direitos ou abrir mão em benefício de outros? Muito bem, essa pergunta cada um tem que responder, né? Eu pessoalmente acho que quanto mais maduro na fé eu estou e mais perto de Jesus, mais disposto você vai ser para abrir mão. Uma, porque você vai confiar plenamente nele. E a segunda é que você vai querer que ele seja glorificado. Quando eu procuro os meus próprios direitos, eu estou pensando em quem? Não é que eu estou pensando, na maioria das vezes, em mim, naquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, naquilo que eu preciso. E o eu, ali está escrito em maiúsculas. Jesus nos deu um exemplo diferente quando ele, sobretudo naquele episódio de João capítulo 13, onde ele chega a lavar os pés dos discípulos. Ele, sim, o anfitrião do encontro, da festa, tinha todo o direito de se sentar, de ter os seus pés lavados, estar, confortável e tudo. Mas ele pega a bacia e a toalha, e aí vai lavando os pés de cada um deles, de todos eles. Imagina o sacrifício de estar ali ajoelhado diante daqueles 12 homens, lavando os pés de cada um deles. Esse é um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter muito bem dito, bom, eu vou lavar o pé de Pedro, Pedro lava o meu, e assim cada um lava um e depois recebe o seu lavado. Não. Essa é a essência do cristianismo, do seguir a Jesus. Então nós vamos na contramão, sim, com esse mundo, que cada vez está exigindo os seus direitos, por todos os lados, e nós não. Nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos para que o Evangelho se estenda, para que outros conheçam o amor de Jesus e o que significa ser um cristão de verdade. Vamos para a sexta pergunta. Que vantagens e desvantagens você vê para aqueles que se autossustentam estando no ministério? Claro que estar no ministério a tempo integral é um privilégio, apesar de não ser fácil. Hoje, a maioria dos missionários e dos pastores, eles sim recebem pelo serviço que fazem. Ou seja, eles fazem o serviço e recebem. Talvez isso é melhor. Porque nós não deveríamos estar fazendo o que fazemos por um salário. O salário sempre é uma recompensa. E isso não só para pastores, obreiros da igreja, isso para cada pessoa. Cada cristão deveria trabalhar e servir como se estivesse servindo ao Senhor. Paulo fala várias vezes isso. E o salário é uma recompensa pelo trabalho. Não é que trabalhamos pelo dinheiro. Trabalhamos para glorificar o Senhor, porque devemos glorificá-lo em todas as coisas, e a recompensa, então, é o salário. Mas quais são as vantagens e as desvantagens? Talvez vocês no grupo conversaram um pouquinho, eu posso falar de primeira mão, porque fazem muitos anos que eu estou nessa situação,
E uma das grandes vantagens é a de que você não precisa estar preocupado em estar trabalhando e talvez gastando o teu tempo num outro tipo de trabalho, e você pode se dedicar e se concentrar no ensino, no evangelismo, nas visitações, no cuidado das ovelhas e assim. Então, receber um salário te deixa muito livre. Por outro lado, a desvantagem é a de que as pessoas muitas vezes vão estar vendo aquilo que a gente faz porque a gente está ganhando. Então, o pastor, claro, ele me visitou porque ele está ganhando. O pastor está pregando porque ele está ganhando. Ele está dando estudo bíblico e assim por diante. Tudo porque ele está ganhando. Então, quando o pastor ou o obreiro da igreja vem visitar ou faz alguma coisa, ele não está fazendo mais do que o seu dever. E isso, no fim, não causa o efeito na vida de uma pessoa como se alguém, por exemplo, que está trabalhando com as próprias mãos, ou seja, levantando o seu sustento, e ele também visita, ele também se doa, ele também prega e assim. Então, infelizmente, é assim, né, que muitas vezes as pessoas veem e as pessoas entendem. Então, não deveria ser assim, mas, né, é assim. E cada um que está no ministério tem que pesar e ver, né, o que eu faço. Vou fazer um outro trabalho para levantar o meu sustento e trabalhar e ajudar a obra do Senhor? É melhor assim? Ou é melhor eu estar 100% na obra, dependendo de um salário que a própria igreja, a missão, a agência me dá, né? Então, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. O apóstolo Paulo, ele optou por não receber. Mas ele mesmo, ali no versículo 12, ele mostra que outros sim recebiam. Ele diz no 12, se outros participam desse direito, não o temos nós em maior medida? Ou seja, tinha outras pessoas que estavam recebendo e ele não estava dizendo que está errado. Mas, então, cada um que trabalha, né, na seara do Senhor tem que ver como é que trabalha. Pergunta de número 8. O que Paulo quer dizer com procedi para com os judeus ou me tornei judeu para os judeus, quando menciona os diferentes grupos judeus, sem lei, fracos? O que Paulo quer dizer? Nós temos, né, do versículo 20 ao 23, esses diferentes grupos. Paulo, ele tinha assim uma paixão pelas almas perdidas. Ele queria ganhar as pessoas para Jesus. E essa é uma atitude que todos nós devemos ter. Ele inclusive diz, ai de mim, se não pregar o evangelho, no versículo 16. É a minha obrigação, se eu ganho ou não ganho, eu tenho que pregar o evangelho. Mas o interessante é que ele não só saía pregar o evangelho na rua e, bom, fiz a minha parte, cumpri com a minha responsabilidade e acabou. Aqui ele coloca um aspecto muito interessante e bonito também, onde ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ele realmente se submeteu, ele foi bem ali no âmago da questão, ele realmente desceu muito quando foi necessário descer muito para alcançar alguém. Por isso ele diz, fiz-me judeu para com os judeus. Então, quando ele sentava na mesa com os judeus, ele mantinha também ali as regras, as leis, toda a etiqueta de um judeu, para não ser de tropeço, para tentar ganhar eles. Tanto que ele também entrava sempre nas sinagogas. Quando ele sentava junto com os gentios, aqui no caso de Corinto, e havia carne, às vezes, sacrificada aos ídolos, né? E tudo que um judeu jamais comeria, ele não perguntava. Se as pessoas davam, ele diz, eu oro, eu agradeço por isso, e a oração santifica o alimento. E ele sentava na mesa, estava com aquelas pessoas para ganhar essas pessoas. É como Jesus também, ele foi acusado de ter sido amigo dos beberrões e dos pecadores. Porque ele foi até essas pessoas, ele se adaptou, entre aspas, ele não cometeu o pecado, mas ele se fez amigo dessas pessoas. Paulo menciona o último grupo, me fiz fraco aos fracos.
né, para ganhar aqueles que eu posso ganhar. Então, essa característica de Paulo no evangelismo, pessoalmente acho que é muito funcional, porque é a maneira pela qual as pessoas vão perceber que nós realmente as amamos, que nós nos importamos com elas. Não é pregar um evangelho só por cima da cabeça, excelente a gente entregar um mensageiro ou um folheto, está muito bom, mas de compartilhar com essas pessoas. Nós temos um exemplo que me vem na cabeça, Hudson Taylor. Ele foi para a China, isso faz muitos anos, e ele lá viu várias missões americanas, inglesas, que também estavam naquele país, mas estavam tendo bem pouco êxito, e ganhando pouca gente, gastando muito para poder fazer alguma coisa. E Hudson Taylor, ele se faz um chinês para os chineses. Ele acaba tirando aquela sua roupa americana, suas calças, e coloca aquela roupa do chinês, né? Era parecido mais com um vestido, aquele chapéuzinho meio triangular na cabeça. Ele deixou inclusive o cabelo crescer, fez uma trança, e ele se identificou ali com os chineses. Não tem pecado nenhum com isso, né? E ele assim foi o missionário mais bem sucedido na história da China. Então, isso é algo que nós precisamos aprender. Nós muitas vezes também, assim, mais, a nossa igreja uma cultura mais alemã, nós muito entre nós, né? Mas compartilhar não significa descer. Compartilhar, se aproxime das pessoas que estão próximas a você, né? E procure ganhá-las, assim como Paulo nos ensinou. A pergunta de número 9, ela está muito ligada com a pergunta de número 8. A ideia era despertar assim, um pouquinho nos grupos pequenos, né? As possibilidades que nós temos ao nosso redor, em nossa volta. E a pergunta de número 10, então, é a última. O que o versículo 24 a 27 tem a ver com a vida cristã? Depois, como está a tua corrida? Esses últimos versículos que Paulo menciona aqui no capítulo tem a ver com ter uma meta clara na vida e em fazer todo o esforço para que essa meta seja alcançada. E Paulo aqui então usa o exemplo de um lutador, de um atleta. Perto da cidade de Corinto havia assim um estádio, os Jogos Olímpicos, esportes. Os coríntios, eles sabiam muito bem o que era isso, e todo mundo sabia que um atleta não podia se empanturrar com comida, não podia se entregar a todo tipo de vícios e tudo isso, e a uma vida de papo pro ar. Ele tinha que treinar muito, ele precisava se alimentar no momento certo, na hora certa e tudo isso. E Paulo diz, a vida cristã também ela é uma guerra, ela é uma carreira, ela é uma corrida. E nós precisamos saber que nós temos uma meta. E a meta é a vida. Essa é a nossa meta. A vida que Cristo veio trazer para nós. Como é que eu posso adquirir o máximo dessa vida que Cristo veio trazer para mim? E como é que eu posso levar o máximo dessa vida às outras pessoas? E tudo aquilo que me impede ou não me ajuda a isso, eu deveria, né, deixar. E isso não tem a ver só com os pecados, né, que tentações vêm, todos nós temos as nossas lutas com relação a isso, mas também em várias outras áreas da nossa vida, né? Se você está disposto a deixar o teu Facebook, ou está lá no teu celular, gastando horas e horas, e você medita na palavra, e você aprende os versículos de memória, e você estuda a palavra, com certeza você vai estar muito mais cheio de vida, e, né, você mesmo usufruindo disso, mas também vai abençoar a outras pessoas. Tempo de oração, de passarmos esse tempo com Deus, se encher com as coisas de Deus, aprender aquilo que está na sua palavra, e como é importante nesse tempo de hoje, porque os tempos vão ficando cada vez mais difíceis quanto mais próximos estivermos da vinda de Jesus. E por isso esses versículos de Paulo, eles valem muito para nós hoje. Porque Paulo, inclusive, ele termina e ele diz assim, esses
que estão correndo por aí, eles estão correndo por uma coroa corruptível, mas nós por uma incorruptível. Aquilo que nós, com que nós nos enchemos e aquilo que nós transmitimos para outros, abençoando a vida de outros, isso é algo que é eterno. É o prêmio eterno que um dia Deus vai nos dar, ainda que as pessoas aqui não vejam nada disso. Porque normalmente ninguém está vendo lá, né, o Cristiano Ronaldo, quantas horas ele está treinando, de quantas coisas ele se abstém, como drogas, vícios de todo tipo, comidas que não ajudam ele a desenvolver a musculatura que ele precisa, horas e horas e horas de treinamento, treinamento, treinamento. A gente só vê ele lá na cancha, né? Então, muitas vezes assim. Mas a disciplina é o que é a tua vida quando ninguém está te vendo. E por isso, né, aproveite esse tempo para crescer, para se firmar e corra. Corra de uma maneira que você venha a vencer e levar muitos juntos com você também. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo estudo.